Oi pessoal, Tainá aqui da aula aberta do canal Storytime. E eu sei que tá estranho essas coisas pretas aqui, gente, é mofo na parede e eu já comprei o álcool. Eu vou limpar, tá? Já vou me justificando, porque eu mesmo olhando aqui na tela fico assim. Mas é porque assim, gente, eu tenho tendinite, síndrome do túnel do carpo. E pra eu tirar isso aí, eu vou ter que ficar esfregando. Aí eu meio que eu tô tendo umas crises, né, no meu pulso, então eu tô tipo assim, além da preguiça, eu fico assim, eu tenho que escolher durante o dia com o que eu vou gastar de energia dos meus pulsos. E eu ainda não escolhi esfregar essa parede, mas isso tá na lista, tá? Mas não era sobre isso que eu ia falar, gente. Eu queria comentar da minha experiência fazendo o processo seletivo da FGV, ou melhor dizendo, do que eu não fiz, né? E aconteceu uma situação bem inusitada na escola que eu fui. Então, ai, gente, bom, para contextualizar, né, para você poder pegar aulas no estado com o processo seletivo temporário, agora tem um concurso que você faz pela FGV e a FGV monta a prova, faz todo o trâmite, né, e você tem que pagar, né? Pois é, a gente tem que pagar para poder prestar esse processo seletivo simplificado. Não é um concurso permanente, tá? É temporário, então basicamente todo ano você teria que fazer, né, pra continuar dando aula no estado. Abrir concurso mesmo ninguém quer, né, mas ficar ali, né, com os temporários. E aí me inscrevi. E honestamente eu pensei muito, eu fiquei, gente, será que eu me inscrevo? Será que eu não me inscrevo? Só que eu fiquei, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter plano A, B, C, D. Já tô com dois trabalhos, gente, duas fontes de renda fixa, mais a minha agência, né, que volta e meia eu pego um projeto ou outro. Mas, gente, tá difícil, né? Assim, eu fico conversando com alguns colegas de trabalho, todo mundo ali com dois, três empregos, e eu tô tipo assim nessa, né? Aí eu pensei, gente, eu vou me inscrever pra ter um backup. Se por um acaso, né? De repente, a gente não sabe. É uma graninha a mais, é um bico. É um bico, gente, assim, vou ser sincera, né? Tá, me inscrevi. Mas assim, eu não li direito o edital, tá? Então, pra contextualizar também do que eu vou contar, né? Eu não li o edital direito. E inclusive perdi algumas datas, tinha data pra mandar os títulos, não mandei. Tem o do vídeo também que tem que gravar e nem vou gravar também. Então eu joguei dinheiro fora, gente, basicamente. Eu digo, que merda, né? Mas aí foi até livramento, assim, pensando, né? Porque teve prova na semana passada e eu não fui. Aí eu recebi o e-mail, né, e o WhatsApp pra que eu fosse fazer a prova e tudo mais. Eu lembrei, eu pensei assim, ah, tá bom, gente. Ok, acho que eu vou fazer tal. Ok, acordei. E até mesmo hoje, né, que eu vou relatar o que aconteceu foi hoje. Aí eu fiquei tipo assim, gente, será que eu saio de casa? Será que eu não saio? E eu fiquei meio que enrolando, mas eu saí. E me colocaram numa escola que fica a 1 hora de distância da minha casa. E tipo assim, eu vi muitas reclamações sobre isso de quem fez na semana passada, né, de ter sido alocado pra muito longe. Então assim, pelo menos eu não fui pra tão mais longe, porque eu vi muito relato de gente que tava tipo 2 horas de distância da tua casa, sabe? Apesar de que, gente, pra um domingo, 1 hora também é muito, tá? Porque não tem toda a frota de ônibus circulando, os ônibus demoram mais pra chegar, inclusive, quando eu tava. Porque eu precisei pegar 2 conduções, né, pra chegar nessa escola. E quando eu fui pegar a segunda condução, o ônibus simplesmente não aparecia. Eu olhava pro GPS, não via ele na rota. E aí algumas pessoas que estavam no ponto até falaram, olha, eu acho que esse ônibus não vai vir não, ele já tá aí, ó, tem gente esperando a mó tempão e não aparece. Aí, beleza, esperei 5 minutos, esperei 10 minutos, o tempo vai passando, eu pensei assim, gente, eu acho que eu vou chamar um Uber mesmo, porque esse ônibus não tá passando. Tipo, várias vezes aparecia o horário que ele deveria passar e não passava. Simples assim, né? Beleza, fui, chamei um Uber, aí mais um gasto, né, aí pra conta, mas chamei o Uber, beleza. Entrei na escola, e aí, quando eu tô pra. Antes de entrar na sala de aula, né? Eles falaram assim que não ia aceitar o RG digital, só ia aceitar o físico, que eu não tenho. Eu perdi, gente, esse físico quando eu fui fazer um concurso lá no Paraná, no início do ano. E eu tentei, gente, eu tentei fazer um novo RG que agora se chama NIS, se eu não me engano, sim, SN ou NIS, agora eu não lembro. Eu fui no Poupa Tempo já umas 3 vezes, tá? Aí da primeira vez falaram que eu precisava da certidão de nascimento,
e eu não tinha trazido, não tinha levado, né? Beleza, fui, agendei de novo com a minha certidão de nascimento. Aí falaram que tinha que ser uma certidão de nascimento atualizada. Agora tem uma nova versão que você paga, não sei se é 200, 300 reais pra fazer essa nova versão. E ela tem validade de 3 meses, tá? Então, se você quiser uma segunda via de um documento, se você quiser casar em cartório, seja lá o que for, você vai ter que pagar esse valor e solicitar a certidão de nascimento. A primeira vez é de graça. Aí eu, ok, vou tirar a nova certidão, é de graça e tudo mais. Aí eu fui num poupa-tempo que fez temporário perto da minha casa, tirei a nova via. Só que assim, gente, agendar no poupa-tempo aqui em São Paulo é uma fila de espera, assim, tipo, coisa de um mês, tá? Então, todas essas vidas que eu tô falando não é uma coisa que, tipo, aconteceu no dia seguinte eu ia lá. Não, tipo, aconteceu no mês seguinte eu ia lá. Beleza, quando eu finalmente peguei a certidão de nascimento, que era temporário, pra eu conseguir buscar essa certidão, já tinha passado mais ou menos um mês. Aí foi mais um mês pra agendar no Poupa Tempo. Beleza, cheguei lá com a nova certidão de nascimento. Aí falaram que a certidão foi emitida errada, porque não colocaram a minha naturalidade, eu acho, que tinha que colocar São Paulo. E simplesmente, tipo, não colocaram nada. E aí não aceitaram. Aí eu fiquei olhando assim pra cara da moça, né? Porque a gente que trabalha, né? A gente vai tentando encaixar ali, né? Certos horários e certos lugares. Então eu já tava atrasada pra um outro compromisso profissional. E aí eu fiquei tipo assim, gente, já tô nessa palhaçada aqui há meses, sabe? Aí vai aqui, vai ali, que não sei o que, não sei o que lá. Desisti, gente. Converso pra vocês, tá? Aí eu fiquei, quer saber? Dane-se. E eu tava fazendo concurso público, tá? Que era o que tava mais me preocupando. Mas assim, todos os que eu fiz aceitaram o RG digital. Até porque tem uma lei federal, né, de 2022, que ela estipula isso, né? De que em todos os lugares da repartição pública, né, do Brasil, você pode aceitar o RG digital. E, gente, francamente, se eu fosse falsificar qualquer documento, eu acho mais fácil falsificar um físico, que você só pega ali o papel, olha e pronto, do que o digital. Porque o digital é o próprio aplicativo da Receita Federal, né? Acho que o medo que você fica ali, na verdade, é de ficar sem sinal, de ficar sem internet, do sistema cair, porque aí, né, aí realmente seria um problema. Então, eu fiz tanto concurso, gente, esse ano, usando o meu RG digital, que foi em automático, entendeu? E por isso que eu digo, realmente, eu não li o edital, gente. Podia ter parado e lido. Não li, né? O que é um erro, né? Você tá fazendo uma prova, o mínimo que você tem que fazer é ler. Mas como eu falei, eu já tava assim, tão meio cagando assim pra isso. Tá bom, né? Cheguei lá e deu isso. Aí no que falaram que não ia poder fazer, eu fiquei meio assim, né? Tipo, esquisito, né? Porque por mais, lógico, né? Tá escrito no edital, não duvido, né? Eles estavam mostrando lá a cópia do edital. Eu falei, não, tudo bem e tal. Mas é estranho, né? Em todo lugar que eu vou fazer prova, fazer concurso, todo mundo aceita o digital. Aí a FGV não aceita, né? Então, quer dizer, lógico, quem tá ali tá certo, vai seguir o que tá no edital, gente. Se eu tivesse aplicando ali a prova, eu ia fazer a mesma coisa. Eu vou cumprir com o que tá no edital. Inclusive, né, volta e meia, trabalho com isso, né? Então... mas, gente, até nas eleições se aceita o digital. Por que que na FGV não aceita? Aí o problema é da FGV, né? Que faz um edital onde, né, assim, você tem uma lei federal que tu não tá respeitando, né? Simples assim. Mas aí, gente, é outros 500, né? Eu cheguei a pedir, se fosse possível, né? Pelo menos um comprovante de comparecimento. Não que também eu fosse fazer alguma coisa com isso, tá, gente? Mas basicamente assim, né? Se de repente eu quisesse reclamar alguma coisa assim, pelo fato de não terem aceitado, né, o meu RG. Aí falaram que não ia poder dar, que não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, ai, tá bom. Mas e por que eu acho isso importante, tá, gente? Toda vez que eu fui fazer concurso, mesmo nos lugares que eu não entrei, porque realmente, gente, esse primeiro semestre eu fiz muito concurso. Vocês não têm noção do quanto concurso que eu fiz. E é sempre bom você ter esses comprovantes, né? E até por uma questão assim, até de trabalho. Teve lugar que eu fui pra muito longe. Eu fui pro interior, né? Então, assim, precisava levar pro trabalho pra me justificar e coisa e tal. E teve lugares que eu não consegui entrar porque eu cheguei atrasada, né? E mesmo esses que eu não pude fazer a prova, o pessoal fez ali pra mim um comprovante, né? A candidata compareceu ao local, não sei o que, não sei o que lá. Não pôde realizar a prova por motivo tal, tal, tal. Mas sabe assim, tipo, você tem um comprovante de que você pisou ali naquele lugar?
E aí não quiseram me dar, e aí eu já achei estranho, né? E tipo, eu fiquei assim pensando, gente, mas suponhamos, tá? Que eu queira abrir uma reclamação, qualquer coisa que seja, sobre esse edital, eu não tenho um comprovante de que eu compareci no local no horário certo. Porque eu poderia simplesmente não ter ido e reclamado da mesma forma, sabe? Que prova que eu tenho que eu tava ali e eu cheguei no horário? Não tenho nenhuma. Então, eu não sei, tá? Se pode ou não, longe de mim aqui de novo, tá, gente? Não é como se também fosse fazer diferença. Mas depois eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, gente, todo local, todo lugar que eu fiz um concurso mesmo, tá? Não tô nem falando de processo simplificado, porque isso não é nem concurso. Uma prova que você vai tentar, uma vaga temporária que você vai ficar ali, tipo, um ano na escola. Tô falando de concurso mesmo, tá? Tanto no âmbito federal quanto estadual. Todo mundo me deu um comprovante. E teve 3 lugares, gente. 3 lugares que eu não entrei pra fazer a prova. Eu não pude fazer. Porque eu cheguei atrasada. E tá tudo certo, né, gente? Chegou atrasado, faz parte. Infelizmente tive problemas no trajeto, né? Assim, como eu falei, eu fui pro interior mesmo. Então, assim, tipo, papo de pegar um ônibus na rodoviária às 7 da manhã pra tentar chegar lá 1 da tarde. Aí tem um problema na rodovia, acidente, isso e aquilo, acontece. Quando você vê, você vai chegar na cidade 2, 3 da tarde. Aí o portão já tá fechado, não tem muito o que fazer. Mas assim, sabe, tipo, pelo menos eu tenho um papel que me comprova que eu cheguei até ali, mesmo que eu não pude ter feito, até pra eu levar pro, como eu falei, pra levar pro meu trabalho, pra comprovar, pra justificar a ausência, sabe? E é isso, tipo, e ninguém quis dar nada, tipo, de novo, tá? Talvez eles realmente sejam certos, eles não são obrigados a dar nenhum papel, eu não fiz a prova, mas de novo, eu tenho hoje aqui os papéis, né, dos lugares, e eles escreveram, teve lugar que escreveu, a candidata não fez a prova por motivo tal, 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 mas ela esteve aqui no prédio, né, só não fez por motivo tal, tal, tal. Beleza. Aí eu falei, tá bom, então é isso, eu vou embora. Aí tinha lá um povo brigando, porque aí começou a falar, né, não, porque é da lei federal, que não sei o que, não sei o que lá, não. Eu confesso que assim, eu já tava, gente, eu quero ir embora. Abre o portão pra mim que eu quero ir embora. Só que aí, gente, não me deixaram ir embora. Porque aí, como o pessoal tava brigando lá e discutindo, né, eram candidatos que também, da mesma situação que a minha, né, que tava sem o RG físico e tal. Aí começou a brigar lá com a coordenação, com a direção. Aí parece que teve funcionário da escola que empurrou o candidato e tocou nele. Não sei, gente, eu não vi. Eu só sei que eu queria sair dali e aí começaram a ligar pra polícia. Meu Deus! Aí no que ligaram pra polícia, eu só pensando assim comigo mesma. Gente, não, eu não quero falar com a polícia, eu não quero, não, eu só quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E aí não abriam o portão e eu fiquei assim parada do lado de fora, vendo toda aquela situação e gente gritando e um empurra e não sei o que. E aí eu tipo assim, meu Deus do céu, gente. Aí depois a polícia foi, começou a conversar, aí chamou todo mundo numa roda, né? Aí eu tentando ficar escondida no meu canto e uma moça, não, você também tem que participar, você também tá envolvida. E eu assim, envolvida no quê? E ela, não, porque você também. Se deixarem fazer a prova, você tem o direito de fazer também. E eu sou tipo assim, gente, já deu, eu não quero nem tentar, eu só quero ir pra minha casa, sabe? Ai, gente, eu sei que é uma coisa séria, por mais que seja uma prova temporária e tudo mais, né? Eu sei que tem muita gente que tira o sustento disso, né? É a única renda. Mas assim, gente, volta e meia abre cadastro emergencial. Porque mesmo que, suponhamos que na próxima atribuição de aula você consiga alocar professor para todas as vagas, gente, os professores não ficam. Tem um monte de professor que não fica nem no meio do ano, que dirá até o final do ano. Tem um monte de turma que passa o ano inteiro sem professor. Não tem, sabe? Então, assim, eu olhei pra tudo aquilo, né? Tanto que, tipo, eu tenho uma turma só do estado, estadão, né, que eu tô falando. Gente,
é uma aula só, 3 horas aulas que eu tenho ali por semana, e já me dá um peso, assim, sabe? É muito difícil, porque você não dá aula, gente, você é babá de marmanjo, sabe? Você tem que controlar o fluxo, tipo, passa atividade, porque você tem que mantê-los ocupados, e controlar quem tá entrando, saindo do banheiro, fazer a chamada e tal. Gente, é isso, sabe? Os alunos não querem estudar, a gestão precisa que você ponha frequência e nota, porque tem que bater meta. É isso, né? É um belo de um teatro ali, tudo isso. E aí eu olhei pra toda aquela situação e fiquei pensando, gente, não tem necessidade de ficar nesse, sabe? E tanto que assim, em vários momentos, gente, eu ouvi a gritaria, que eu fui pro lado de fora, só que eu tava do lado de fora, mas ainda dentro da escola, né? E eu ouvi a gritaria do lado de dentro. E eu só pensando nisso, gente, talvez seja um sinal. É o universo me dizendo, não vá para o estado, é dali para pior. Aí no final chegou a polícia, como eu falei pra vocês, né? Aí a polícia começou a conversar, e eles ficaram falando, eu nem vou lembrar de tudo que falou, eu só fiquei assim pensando, gente, se eu tiver que parar numa delegacia pra prestar depoimento, alguma coisa assim, eu acho que eu vou começar a chorar. Porque assim, gente, que situação de merda, sabe, assim? Mas eu acho que é isso, gente, no final das contas, depois abriram lá o portão, eu saí e o outro guri também saiu. Mas ainda tinha gente discutindo lá de dentro. Então eu falei, gente, eu vou embora. Eu tenho mais o que fazer. E aí eu tava até conversando, né, com esse outro rapaz que saiu comigo. Ele nunca deu aula no estado. Ele perguntou pra mim se eu já tinha dado aula, né. Eu falei assim, olha, amigo, eu vou ser bem sincera contigo. Olha, dependendo da escola que você cai, é aquilo ali, é cenas rotineiras, assim, né? É quebra-pau, é polícia ali, mas geralmente não é professores brigando entre si, né? É mais conflitos, assim, entre alunos, esse tipo de coisa. E ele falou assim, nossa, mas assim, e você gosta de trabalhar nesse ambiente? Eu falei assim, cara, eu preciso de dinheiro, né? Mas não, nunca trabalhei registrada no estado, mas eu trabalhei no estado por muito tempo. E ainda trabalho, né? Mesmo que seja só 3 horas aula por semana, gente, são 3 horas aula por semana. Que eu acho que se eu não tivesse coisas pra me ocupar no resto do dia, porque, tipo, eu saio dali, eu tenho que correr pra minha aula do doutorado, aí tem à noite, eu tenho monitoria de uma turma do mestrado, e quando eu não tô nessa monitoria, eu tô em palestra, eu tô em reunião, então assim, é um dia que eu tenho muito atribulado, eu não tenho tempo de absorver, sabe, assim, tipo, o tempo que eu tenho pra absorver é o momento que eu tô ali na sala de aula e do trajeto até chegar no meu outro lugar, e esse momento que você tá absorvendo já é muito penoso, gente, muito, vocês não têm noção, assim, eu fico olhando, fico, gente, isso aqui é adoecedor, mas é isso, eu só passo por isso este momento. Depois eu vou, né, na rotina do dia a dia, isso até sai da minha cabeça, gente, até que volta de novo na próxima semana, né? Mas é difícil, gente. Eu até falei pra ele, né, olha, tem escolas que são um pouco assim melhores, né? Tem lugares que você realmente consegue dar aula. Né? Você realmente pode preparar as suas aulas, as suas atividades, fazer suas avaliações, você realmente consegue trabalhar ali, né? Diferente do que tá acontecendo no estado. É óbvio que o estado, eu sinto assim, ele paga mais, gente. Ele paga mais, mas eu acho que também é isso, sabe, gente? Tudo também é uma questão assim, a gente tem que pensar no dinheiro. A gente tem salário, a gente tem conta pra pagar, precisa do salário. E, como eu falei, eu gosto de ter plano A, B, C, D, nananana, mas eu acho que o universo já se encarregou de tirar o estado ali da minha vida, falando, não, se é um plano C ou D, vai ter que ser outra coisa. Então, mas assim, eu lamento muito pra quem perdeu a prova, ou pra quem não conseguiu ir muito bem, né? Eu sei que pra muitas pessoas essa é uma importante fonte de renda, né, do trabalho. Mas é isso, gente, assim, não perder muito, assim, as esperanças, porque dependendo do lugar que você mora, gente, juro pra vocês, eles abrem o cadastro emergencial e é gratuito, tá? A inscrição. Você não vai precisar fazer prova, dificilmente você faz. Gente, tem escola, se você deixar cair o currículo, eles estão te ligando, porque precisa, gente.
Precisa, não tem. Tanto é que eles vêm afrouxando cada vez mais quem pode dar aula, justamente porque não tem profissional capacitado suficiente para isso. Quantas pessoas que não passaram 4 anos fazendo sua licenciatura, simplesmente depois mudaram de ideia e falaram, não vou mais dar aula. Ainda mais no estado. Vou mudar de carreira, vou fazer outra coisa. Então, aí você fica nessa, né? Licenciatura curta, nem precisa mais de licenciatura. Dependendo, não precisa nem ter terminado a graduação. Você começou, tá fazendo, põe na sala de aula. Porque é isso, gente. A gente é um bando de babá e precisa ter alguém ali em sala de aula para os alunos não tacarem fogo ali no prédio. É forte dizer assim, né? Então, tenta ficar tranquilo, gente. Vai abrir vaga. E pra quem fez também o processo, né? Pra quem... É óbvio que assim, gente, cada experiência é uma experiência. Nem todo lugar é esse pesadelo, tá? Tem muitos lugares que são muito bons de trabalhar. Eu acho que é isso. Cada um também, né? Agora... Ai, sei lá, gente. Que situação, né? Que o professor, ele tem que se submeter também, né? Pra poder conseguir ali o seu emprego, né? Tipo, é uma situação, assim, bem humilhante pra todas as partes, né? Acho que tanto os professores que estavam ali discutindo, os funcionários da escola, né, gente? Somos todos partes da mesma equipe, por assim dizer. Nós somos todos profissionais da educação e tá todo mundo passando por perrengue. Tá todo mundo nessa desgraceira toda, sabe? E a tendência é continuar, né? Porque não tem muita opção, né? Então, por exemplo, esse processo seletivo simplificado não tinha antes. E agora, aparentemente, vai ter todo ano. E tem muita gente também, gente, que faz essa prova e não consegue vaga. E tem gente que nem fez e consegue. Sei lá, né? E é outros 500. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Deixa eu ir cumprir minhas rotinas semanais. Espero que no próximo vídeo esse mofo aqui já tenha, né, no esquema aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.